Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre São Paulo, sobre a maior cidade do Brasil e da América Latina, e vamos falar quais serão as principais temáticas que serão discutidas durante a campanha eleitoral das eleições municipais que ocorrerão no final deste ano de 2024. Quais são os principais problemas, os principais desafios de São Paulo e também como o cenário nacional, a política nacional brasileira vai influenciar a eleição na capital paulista. E para isso temos o prazer e a honra de ter conosco aqui nos estúdios da BMC o secretário municipal de Relações Internacionais e ex-ministro também, entre outras coisas. Agora a gente vai falar sobre tudo isso. Aldo Rebelo. Secretário, muito boa noite. É um prazer tê-lo conosco hoje aqui na BMC. Boa noite, Carlos. Boa noite aos nossos internautas e telespectadores e muito obrigado pelo convite, pela honra de poder falar sobre esse desafio e sobre essa querida metrópole que é a nossa cidade de São Paulo. Secretário, o senhor tem uma longuíssima experiência política, não só em São Paulo, mas também a nível nacional. O senhor foi vereador em São Paulo, foi deputado federal por São Paulo, já foi secretário da Casa Civil aqui em São Paulo, mas também foi ministro da Ciência e Tecnologia, ministro do Esporte, ministro da Defesa, foi presidente da Câmara dos Deputados. O senhor, de fato, é um patrimônio da nação brasileira em termos políticos, mas hoje, agora, o senhor está com esse desafio há poucas semanas da Secretaria de Relações Internacionais. Qual que é o principal desafio, na sua opinião, de São Paulo e quais são as principais perspectivas que o senhor pretende dar como marco de sua gestão? Carlos, em primeiro lugar, destacar que São Paulo não é apenas a mais importante metrópole do Brasil, não é apenas a mais importante metrópole da América Latina. São Paulo é uma metrópole importante para o mundo. E talvez por essa razão o mundo tenha uma agenda para São Paulo. O que nós perguntamos é qual é a agenda de São Paulo para o mundo? O que é que São Paulo pode propor a partir da sua história, da sua memória, da sua experiência e da sua representatividade como metrópole do Brasil? Porque o mundo entra no Brasil por São Paulo. E o Brasil sai para o mundo por São Paulo. Aqui se realizam os principais negócios, aqui estão os principais escritórios de contratos, a sede das principais empresas que atuam no Brasil. As multinacionais estão em São Paulo é o principal centro financeiro. Então, a nossa responsabilidade é administrar a agenda que o mundo propõe para São Paulo, essa agenda ESG, a agenda ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, há vários eventos. São Paulo vai acolher várias iniciativas do G20, que esse ano é presidido pelo Brasil, mas alguns dos principais eventos são em São Paulo, inclusive o que acabou de acontecer, que foi a reunião dos ministros das finanças do G20. Nós vamos querer que São Paulo também tenha uma agenda. Por exemplo, segurança alimentar no mundo e combate à fome no mundo. É uma agenda importante para São Paulo também, que é uma cidade essencialmente consumidora de alimentos. Ela não produz na escala que precisa, produz também, tem a sua agricultura, mas nós queremos fazer uma agenda sobre a segurança alimentar do mundo em São Paulo. Nós queremos discutir a Conferência do Clima, que vai acontecer em 2025 em Belém, no Pará, mas São Paulo, como a principal metrópole do Brasil, também deve discutir como combinar a proteção do meio ambiente com o direito ao desenvolvimento, entre outros desafios. Então, vários pontos, várias questões que também vamos tratar aqui, mas eu vou também direto a um dos assuntos que mais interessam o nosso público e todos os paulistanos, as eleições agora de outubro desse ano. Saiu no começo dessa semana uma pesquisa da Datafolha que mostra como o atual prefeito, o prefeito pelo qual o senhor é secretário, Ricardo Nunes, está tecnicamente empatado
com o principal concorrente para a cadeira de prefeito, né, para a prefeitura, que é o atual deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos. 30% para Boulos, 29% para Salles. Temos a Tabata Amaral em terceiro lugar com 8%, 7% a Marina Helena do Novo e 4% do Kim Kataguiri do União Brasil. Essa pesquisa surpreendeu o senhor e qual que é o significado que o senhor acha que tem esses números que, de fato, são um pouco diferentes do que se falava até então, né? O Boulos tinha uma forte vantagem que aparentemente sumiu com esse empate técnico. O que o senhor achou dessa pesquisa? Eu achei a pesquisa muito boa para o prefeito Ricardo Nunes. Por quê? Porque o adversário dele, o deputado Boulos, vem de uma eleição para deputado federal, onde foi muito bem votado, uma eleição para prefeito majoritária, onde chegou ao segundo turno, foi a penúltima eleição que disputou, e uma eleição para presidente da República, onde enfrentou o candidato do PT na época, acho que era o Haddad. Então vem de uma grande exposição eleitoral, o que não aconteceu com o prefeito. O prefeito ainda está num processo de conhecimento e de ser conhecido. Então, para o prefeito, a pesquisa foi muito boa, principalmente por um aspecto, o crescimento da avaliação positiva da sua gestão. Não tem como separar a avaliação do chefe do executivo da avaliação da administração. E há um crescimento da avaliação positiva da gestão do prefeito, e acho que isso é o que explica esse empate técnico com a candidatura adversária. O senhor não acha que o contexto nacional, a gente vai falar disso também daqui a pouco, mas antecipando, o senhor não acha que o contexto nacional também acabou influenciando essas decisões de votos que os eleitores manifestaram nessa pesquisa, ou seja, a avaliação do governo federal e, eventualmente, o apoio do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, atual prefeito, acabaram influenciando as decisões que essa pesquisa mostra? Eu creio que sim. Por quê? Porque o presidente Lula é um grande eleitor, transfere naturalmente apoio para a candidatura do Boulos, mas o ex-presidente Bolsonaro também é um grande eleitor e é o principal apoiador da candidatura do prefeito Ricardo Nunes. A tentativa de nacionalizar a eleição, de transformar a eleição de São Paulo, como deseja o presidente Lula, numa espécie de terceiro turno da eleição presidencial. Por quê? Porque aí ele esconde as fragilidades do seu candidato, que é o deputado Boulos, a rejeição muito elevada da candidatura do Boulos, e tenta transformar a eleição numa disputa entre ele e o ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que essa tentativa já fracassou, porque não tem como apresentar essa eleição como um terceiro turno. Por que razão? Porque o partido do prefeito Ricardo Nunes integra a base do governo do presidente Lula. Tem 3 ministérios no governo do presidente Lula. O presidente do partido, que é o deputado Baleia Rossi, é da base do governo do presidente Lula. O PSD, que é o partido do ex-prefeito Kassab, tem 3 ministérios no governo e apoia o prefeito Ricardo Nunes. O PP tem ministério. O PR, Republicanos, também tem ministério. Numa parte do movimento sindical que apoiou o presidente Lula no segundo turno da última eleição e no primeiro, atualmente apoia o prefeito Ricardo Nunes. Então, o prefeito Ricardo Nunes representa, na verdade, uma aliança de forças heterogêneas. E essas forças heterogêneas reúnem desde os partidos que estão na base do governo do presidente Lula até o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a frente heterogênea, a aliança heterogênea, é aqui que está representada na candidatura do prefeito Ricardo Nunes. Interessante esse ponto, só para a gente falar um pouquinho dos bastidores da política. O senhor falou que o ex-prefeito Kassab e toda a sua força política hoje, com o seu partido, em Brasília estão com o presidente Lula e aqui em São Paulo vão disputar contra o candidato do presidente Lula.
essas questões assim políticas sempre aconteceram no Brasil entre eleições nacionais e municipais. Mas o senhor não acha que é indicativo esse é um sinal claro de que, na verdade, é bom ter um posicionamento um pouco ambíguo, porque vai que em 2026 o vento mude, não tem tanta decisão por parte de partidos do centro de apoiar o presidente Lula. O que o senhor está achando dessa, especialmente no caso do Kassab, que tem também, como o senhor, uma longa experiência política? Este apoio para o prefeito Nunes tem algum significado maior? É porque o ex-prefeito Kassab faz uma leitura absolutamente correta da história política do Brasil e da vida política do Brasil. O Brasil não é o país do preto e branco, da esquerda e da direita, do vermelho e do azul. Não, o Brasil é o país das alianças heterogêneas. Foram as alianças heterogêneas as responsáveis pelas grandes transições da história política do Brasil. O que é que foi a independência do Brasil? Aliás, antes, o que é que foi a guerra contra os holandeses do Nordeste? Foi o resultado de uma aliança entre um exército de índios, liderados por um general índio que era o índio Poti, o Felipe Camarão, um exército de negros, liderados pelo Henrique Dias, e um exército de fazendeiros, liderados pelo André Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira. Aliás, todos eles considerados fundadores do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro comemora o seu dia no 19 de abril, que é a data da Batalha de Guararapes. O que foi a independência do Brasil? Outra aliança mais do que heterogênea, liderada pelo príncipe regente, neto da rainha, que mandou enforcar o Tiradentes. E 30 anos depois, o neto da rainha promove aquilo que era o ideal pelo qual Tiradentes foi sacrificado, reunindo José Bonifácio, reunindo apoio popular, lideranças negras como a Marisqueira da Bahia, a Maria Quitéria, e isso tudo foi a independência do Brasil. O que foi a abolição? A aliança heterogênea de militares com fazendeiros, lideranças negras, abolicionistas negros como José do Patrocínio, Rebouças, com o apoio da Princesa Isabel, a República. E outro exemplo, muito importante. O Brasil foi industrializado sob a liderança de um fazendeiro, que foi o Getúlio Vargas. Então, eu acho que essa é a leitura que o Kassab faz. Não é que a heterogeneidade na política seja uma escolha, ela é uma necessidade, porque o país é heterogêneo. O Brasil é o país que fabrica aviões em São José dos Campos, na Embraer, e tem índios que ainda não foram contatados no Vale do Javari. É esse o Brasil. Só para fazer uma provocação para o senhor telegraficamente, mas ao mesmo tempo, José Bonifácio, por exemplo, ele foi mandado para o exílio logo depois pelo próprio Dom Pedro I, que depois também deixou o cargo. Getúlio Vargas também criou o Estado Novo. Quero dizer, essa heterogeneidade que o senhor diz não é uma escolha, é uma necessidade. Não acaba prejudicando também o destino do Brasil, porque não tem um plano de longo prazo de construção de uma nação e sempre há contingências que acabam acontecendo e que impedem que o Brasil se desenvolva? O Dom Pedro não apenas exilou o José Bonifácio, ele prendeu o José Bonifácio. E depois, sabe o que aconteceu? Chamou de volta para educar seu filho. Para nomear como tutor dos filhos. Ele diz, o homem que vai educar meus filhos é esse que eu mandei prender. Essa é o que explica que o Brasil não é um país para amadores, tá certo? Eu acho que a heterogeneidade não atrapalha em nada. O que atrapalha é a ausência de um projeto nacional. Aquilo que há algum tempo existia, que eram os chamados Objetivos Nacionais Permanentes. Nós abandonamos os Objetivos Nacionais Permanentes e nos agarramos apenas à luta, a curta luta pelo poder imediato. O Brasil trava uma luta pelo poder. O Brasil não trava uma luta por um projeto nacional, por um projeto de médio e longo prazo. O Brasil trava uma luta pelo poder. E isso termina desorientando o país. Nós não temos um projeto de desenvolvimento econômico, nós não temos um projeto de redução das desigualdades, nós não temos um projeto de consolidação da democracia. Nós temos um projeto de luta pelo poder e que tem como objetivo o poder para destruir o adversário.
e não o poder para construir alguma coisa. E qual foi, na sua opinião, só também terminando esse assunto, o último governo que, na sua opinião, tinha esse projeto de longo prazo e por quê? Em qual momento o Brasil abdicou a esse projeto de longo prazo? Se o Brasil teve um projeto de desenvolvimento de nação, um objetivo nacional, que o senhor falou, permanente. Eu acho que o último projeto de desenvolvimento nacional foi no regime militar, tá certo? Com todas as restrições e críticas que você possa fazer, ali você tinha um projeto, principalmente no governo Geisel, com o segundo PND. Depois o presidente Sarney tentou também apresentar um determinado caminho, mas a partir daí nós perdemos completamente a orientação. Nós recorremos a expedientes de compensações sociais, de amparo aos mais pobres, mas o desenvolvimento do país deixou de ser uma agenda importante e permanente. Vamos falar agora um pouco do desenvolvimento de São Paulo. Eu sei que o senhor é secretário de Relações Internacionais, mas não posso me omitir de lhe perguntar sobre o tema fundamental dessa campanha eleitoral, que será a segurança pública, que é o grande problema percebido pelos paulistanos até nas pesquisas. O que o senhor acha está acontecendo em São Paulo? Temos um aumento grave de casos de violência, de furtos, de roubo, especialmente de celulares, mas até em bairros nobres aqui em São Paulo temos casos de assaltos com fuzis. E aparentemente há uma certa dificuldade da prefeitura em gerenciar esse caso. O senhor acha que vai ser tema principal da campanha e como que a prefeitura de São Paulo, na sua opinião, está trabalhando? O senhor está dentro da prefeitura para resolver essa questão? Não tem como, em São Paulo, a segurança pública não ser tema de campanha. Não só em São Paulo, em qualquer cidade do Brasil. Agora, a responsabilidade do município nas medidas, na agenda da segurança pública é uma responsabilidade muito pequena. Ela não tem essa atribuição. Isso é uma atribuição que envolve desde o governo federal, com as suas agências, Polícia Federal, que tem um papel importante. Aliás, tem um Sistema Nacional de Segurança, de Vigilância, que é o CISABIM. Eu fui presidente da Comissão do Congresso de Controle das Atividades de Inteligência. Então, você tem um Sistema Nacional de Inteligência responsável exatamente por essa área de segurança pública. Você tem o Estado, que tem a sua polícia militar, a sua polícia civil, e o município tem uma guarda municipal, uma guarda metropolitana, com um papel muito distante do que tem o governo federal e o governo estadual. Agora, é uma agenda muito importante porque é um drama sentido pela população. Segurança pública é, acima de tudo, uma questão de percepção, do cidadão se sentir mais ou menos seguro. E a sensação nas metrópoles brasileiras em geral, principalmente nas maiores, eu dou os dois exemplos do Rio de Janeiro e de São Paulo, é de insegurança, porque você tem no Rio de Janeiro um episódio onde 4 médicos estão tomando uma água de coco na beira-mar, participando de um congresso científico e são fuzilados. Imagine o cidadão que está ali morando, vivendo numa cidade dessa. Aqui em São Paulo você tem os casos, principalmente dos roubos de celular. Você entra numa loja na Paulista para comprar um fone de ouvido e tem 2 pessoas atrás comprando o celular porque acabaram de ser assaltadas. Né? Então eu acho que é preciso, de fato, nessa questão de segurança pública, um debate importante para reunir o esforço conjunto do governo e das agências federais com as agências do Estado para que a população sinta, de fato, uma sensação maior de segurança. Só para terminar esse assunto, mas ao mesmo tempo, de novo, eu sei que não é o assunto da sua pasta, mas em São Paulo, capital, diferente das outras cidades do estado de São Paulo, tirando a Baixada Santista, tivemos uma redução significativa no interior do estado de casos de criminalidade. Em São Paulo aumentou, isso nos últimos 24 a 36 meses. O senhor acha que há um problema específico com a cidade de São Paulo? A criminalidade aumentou de alguma razão? Um diagnóstico o senhor faz em São Paulo ou simplesmente
É uma percepção que a população tem? É um problema social? Qual que é a avaliação do senhor desses dados que são unívocos, né? As estatísticas que eu conheço da segurança pública em São Paulo são a de redução dos homicídios por 100 mil habitantes, isso é um dado do Estado, e uma redução desse tipo de violência. Mas a percepção da população é que a segurança do cidadão que anda na rua ainda é pequena. Eu acho que é exatamente nesse terreno que as medidas precisam ser adotadas. Por exemplo, isso não é uma coisa do atual governo, isso já vem de governos anteriores. Nós não temos mais o guarda de trânsito em São Paulo. O guarda de trânsito era uma instituição ali na rua. Alguns eram celebridades, como o guarda Luizinho, que era conhecido aqui no passado como uma personalidade da cidade. Eu acho que o policiamento ostensivo, o policiamento de rua, é uma coisa que às vezes transfere, de fato, uma sensação maior de segurança. Não é apenas a atividade de inteligência, o combate ao crime organizado, que eu acho que tem assim, medidas importantes no Estado, mas às vezes o policiamento ostensivo também que transmite essa sensação. E, secretário, voltando um pouco ao assunto, o senhor falou da heterogeneidade também da coligação que vai apoiar o atual prefeito na reeleição. Há poucos dias, o atual prefeito, no momento público, elogiou o nome do senhor publicamente, indicando como uma das preferências que ele teria para que o senhor fosse vice-prefeito, candidato a vice-prefeito na chapa dele. O senhor vai ser candidato a vice com o prefeito Nunes? Qual que é a sua ideia e qual que é a situação da conjuntura política na sua avaliação? Carlos, não existe candidatura a vice. O vice é uma escolha ou dos partidos, ou da coligação, ou do prefeito. Mas o vice aceita, se for apresentado o nome dele. O senhor aceitaria? Eu não posso falar em hipótese, porque seria pretensioso da minha parte. Vou aceitar alguma coisa que não existe, para a qual eu não fui convidado. Então, eu acho que isso é um desafio dos partidos e, naturalmente, respeito a pretensão de todos eles. E o que eu posso dizer é que não sou candidato a vice, não pretendo, para não ser fator nem de constrangimento e nem um problema na aliança que se forma para a disputa eleitoral. Mas justamente pelo contrário, porque o senhor é indicado como um nome conciliador, como um nome que conseguiria juntar essas forças, enquanto um candidato do PL, por exemplo, que é um pedido do ex-presidente Bolsonaro, ou um candidato do movimento evangélico, né, da bancada evangélica, ou de outras forças, seriam consideradas como divisivas. Então, de novo, o senhor não seria uma escolha muito mais útil para manter essa coalizão junta, até porque a Câmara Municipal vai ter uma certa... vamos dizer assim, um número importante de partidos que vão compor essa Câmara, né? O que o senhor acha? Eu acho que eu sou a última pessoa indicada para opinar sobre esse tema. Muito modesto, secretário, muito modesto. Secretário, o senhor também declarou alguns dias atrás, agora voltando à questão nacional, que, abre aspas, usam contra o Bolsonaro os mesmos métodos usados para inviabilizar Lula. O senhor falou sobre, evidentemente, a questão de métodos jurídicos, etc., judiciais, aliás. Por que o senhor acha isso? Há algum excesso por parte das cortes superiores em relação ao ex-presidente e para onde estamos indo no Brasil com esta situação? Em relação ao presidente Lula e ao ex-presidente Bolsonaro, eu não estou aqui julgando culpa ou inocência. O que eu estou julgando são os objetivos que conduziram as ações contra o presidente Lula e, para mim, com toda a clareza, independentemente da culpa ou da inocência, havia ali um objetivo político entre os envolvidos para alijá-lo da política e da disputa presidencial. Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal. Você tinha delegados da Polícia Federal que faziam campanha no Facebook
delegados de Facebook, no exercício da função. Você tem o engajamento da mídia, como se fosse uma causa, alijar o PT, o presidente Lula, da política. Havia isso. O judiciário agindo também dessa forma, proibindo nomeação de ministro, inviabilizando decisões que pudessem beneficiar o acusado, na época, ex-presidente Lula. Isso eu vi, testemunhei, acompanhei. E agora acontece a mesma coisa. Certo? Eu não estou aqui julgando que é uma atribuição da justiça. Eu estou aqui fazendo uma apreciação política, que há uma tentativa de exclusão da cena política, do protagonismo político do ex-presidente Bolsonaro, pelos mesmos protagonistas, judiciário, mídia, Polícia Federal, Ministério Público, usando os mesmos métodos que foram usados contra o presidente Lula. Então, na sua opinião, o judiciário, durante a Lava Jato, extrapolou nas suas atribuições, foi além daquilo que a Constituição prevê, e hoje estamos vendo a mesma coisa por um fim político. É isso que o senhor está falando? Quem disse que o judiciário extrapolou foi o Supremo Tribunal Federal, ao anular várias das decisões e das medidas adotadas pela Justiça de primeiro grau, de segundo grau, e pelo próprio Ministério Público Federal e ações da Polícia Federal. O Supremo, com as suas decisões, declarou que houve ali uma motivação política eivada de irregularidades. O que eu acho é que provavelmente a mesma coisa possa se reproduzir nos processos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o senhor acha que isso vai chegar ao ponto de excluir ou até prender o presidente Bolsonaro no ponto de vista físico, assim, uma prisão própria? Ou o senhor acha que a força política do ex-político, né, do ex-presidente Bolsonaro vai impedir uma eventual prisão? Eu faço análise, ainda não consigo fazer profecia. Mas na sua opinião, a sua análise, o senhor acha a manifestação no dia 25, por exemplo, de fevereiro, mostrou uma certa força política do ex-presidente? O senhor acha que isso em Brasília foi percebido de uma forma que inibiu eventuais ações do STF? Ou tudo vai continuar como estava nos planos, de tirar o presidente Bolsonaro da vida política? Carlos, o 25, a manifestação mostrou duas coisas. Uma é, de fato, o prestígio e a liderança do ex-presidente Bolsonaro. A segunda coisa, que talvez tenha mais força ainda, mostrou uma profunda insatisfação com esse sistema do nosso país. A insatisfação com os rumos do governo, com o grupo que governa o Brasil, com o judiciário, com parte da imprensa. Então, há uma insatisfação muito grande no Brasil com as instituições, com o estado de coisas que terminou por prevalecer no Brasil, por essa polarização, por essa divisão. Eu acho que isso é o que deveria ser considerado pelos governantes, pelas corporações que são responsáveis por esses processos que devem ser conduzidos. Quem tiver culpa tem que ser cobrado, tem que ser punido, mas é preciso que isso seja conduzido com equilíbrio, que as pessoas sintam que há no país respeito entre as instituições, equilíbrio entre os poderes, e isso serve para os dois lados, porque há um processo de radicalização de parte a parte. Houve e continua havendo. Eu acho que o país precisa sair dessa polarização, não é das contradições, dos conflitos e das diferenças, que isso é normal numa democracia, é a forma, eu estou me referindo à forma como essas contradições, esses conflitos e essas diferenças são administradas. Claro, não é a luta social, não é a luta, vamos dizer assim, a dialética social, mas é o jeito de que isso é gerenciado. Secretário, vamos continuar esse assunto, mas antes um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui no Talks desta noite. Estamos falando aqui com o secretário municipal de Relações Internacionais aqui de São Paulo e ex-ministro da Defesa, entre outras coisas, Aldo Rebelo. Então, 2 minutinhos e voltamos já já. Não sai daí.
De volta para o Talks. Hoje à noite o papo é sobre política, especialmente aqui em São Paulo, mas também no Brasil. O nosso convidado de hoje é o secretário municipal de Relações Internacionais aqui em São Paulo, Aldo Rebelo. Secretário, mais uma vez obrigado por sua presença. Secretário, continuando o nosso assunto sobre a conjuntura política nacional, um dos aspectos dessa profunda satisfação que o senhor salientou, que também motivaram muita gente aí nas ruas, 750 mil pessoas, segundo dados do próprio governo do estado, foi também o posicionamento de política externa do governo federal. O senhor é secretário de Relações Internacionais aqui de São Paulo. Qual é a sua avaliação sobre a política externa brasileira nesse momento e como São Paulo está atuando no momento de grandes divisões internacionais, de uma nova Guerra Fria, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio? Qual a sua avaliação sobre a diplomacia brasileira nesse momento? Carlos, em primeiro lugar, por uma questão de justiça, cabe destacar a grande tradição da política externa do Brasil, a respeitabilidade. A nossa diplomacia é uma diplomacia respeitada em todo o mundo, reverenciada em todo o mundo e construída desde a nossa independência pelo avô da nossa diplomacia, que foi o Zé Bonifácio, que conseguiu o reconhecimento de uma monarquia num hemisfério que só tinha república, da grande república do norte, que era os Estados Unidos, até a grande vizinha Argentina. Em seguida, nós tivemos o período do nosso Barão do Rio Branco, que é considerado o pai da diplomacia brasileira. E tivemos essa trajetória no governo Vargas, com o ministro Oswaldo Aranha, o grande acordo de diplomacia militar que nós fizemos com os Estados Unidos e com os aliados. Tivemos a diplomacia do regime militar, do presidente Geisel, daqueles representantes do Ministério das Relações Exteriores no governo Geisel, no governo Figueiredo, Saraiva Guerreiro, Azeredo da Silveira, foram momentos sublimes da nossa diplomacia. Na Conferência do Clima de 1972, foi a primeira conferência de Estocolmo, o nosso embaixador estadista Araújo Castro, que travou uma grande luta em favor do meio ambiente, mas também do direito ao desenvolvimento. O que eu posso dizer é que nós regredimos. Nós temos hoje uma diplomacia ornamental, uma diplomacia que não tem um peso decisivo nem uma agenda decisiva no mundo. Abordamos coisas pontuais, opiniões sobre a questão da Ucrânia, sobre o conflito no Oriente Médio. A diplomacia brasileira não tem uma agenda capaz de liderar, não o mundo, que seria muito pretensioso, mas pelo menos uma parcela dele. Por exemplo, em torno dessa questão climática, nós deixamos que o clima se tornasse uma agenda absoluta. Abdicamos de juntar à agenda do clima o direito ao desenvolvimento, que era a agenda da época dos militares, foi a agenda do embaixador Araújo Castro. Tudo bem, o mundo precisa do meio ambiente, mas o mundo também precisa do direito ao desenvolvimento. Nós abdicamos, entregamos a agenda ambiental a um grupo completamente inconsequente no Ministério do Meio Ambiente, nesse Ministério das Populações Indígenas, no IBAMA, na FUNAI, que a gente que não tem rumo nenhum, não sabe o que fazer. E essa é a diplomacia brasileira. No caso, vamos liderar a COP30 na cidade de Belém, na Amazônia, com uma agenda que é abertamente contrária aos interesses nacionais. Pois é, mas o senhor acha, então, terminando esse assunto também, que a agenda verde foi entregue para um povo mais maniqueísta do que deveria e a própria direita, ou pelo menos o centro-esquerda, também não consegue mais propor uma alternativa de um ambientalismo com um desenvolvimentismo para as populações mais pobres? A sua visão é mais assim, um ambientalismo moderado? É isso que seria? Não é um ambientalismo moderado, é um ambientalismo que tenha também o direito ao desenvolvimento. Tomemos o caso da Amazônia. Eu passei 4 meses na Amazônia, em Altamira, cruzei toda a Transamazônica de carro, fui a Boa Vista, fui a Belém, fui às universidades, fui ao Instituto Emílio Gueldi, fui a Manaus. Você tem a região mais rica do planeta, a maior fronteira mineral do mundo, conversando lá com um velho geólogo que vive há 40 anos na Amazônia,
Ele disse, o senhor quer saber o que aqui tem na Amazônia, de recursos minerais? Eu disse, quero. Ele diz, o senhor conhece a tabela periódica? Eu digo, conheço. Ele diz, tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Você tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo. Tudo isso imobilizado e convivendo com essa riqueza, 30 milhões de brasileiros que têm as maiores taxas de mortalidade infantil, as maiores taxas de analfabetismo, as piores taxas de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica, de doenças infecciosas. Não, isso é inaceitável. E quando você conversa sobre a Amazônia, essa população, ela se torna invisível. Você só trata da castanheira, da seringueira e não trata das pessoas, dos índios. Eu não fiquei aqui em São Paulo acompanhando o noticiário dos Yanomami. Eu fui nos Yanomami, eu fui lá nas aldeias Yanomamis, eu vi a subnutrição, não é agora do ano passado não, há décadas que isso existe, mortalidade infantil elevada, doenças infecciosas, inclusive algumas que só existem naquela região, tuberculose, tudo isso existe entre as populações indígenas. Os piores indicadores sociais dentro da Amazônia são entre os indígenas. Ninguém leva isso em conta, tá certo? Parece que a Amazônia só existe para as castanheiras, para as seringueiras e não para as pessoas que vivem lá. Então, só uma avaliação sobre o Ministério dos Povos Indígenas, da ministra Sônia Guajajara e do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva. Qual é a avaliação após 1 ano e 3 meses de governo? As duas se desligaram completamente da Amazônia, nem podem circular na Amazônia. As duas se elegeram deputados aqui, por São Paulo, tá certo? Apoiado pela Granfinagem de São Paulo. Essa gente não tem nada a ver com a Amazônia. Essa gente está vinculada a essa agenda internacional, que tem uma parte dela estabelecida em São Paulo. Abre lá as redes sociais da Embaixada Americana, essa gente vive lá, tá certo? Tem nada a ver com o Brasil. Tem a ver com essas casas reais da Europa, com o Partido Democrata, com o Brasil e com a Amazônia. Tem nada a ver, não tem agenda para isso. Está lá a situação, eu vi de perto. Então, respeitosamente, porque são pessoas provavelmente imbuídas das melhores intenções, tá certo? Mas todos nós sabemos, né, que tem um lugar cheio de boas intenções há muito tempo. Que no caso é a estrada lastricada para o inferno, né? Dizia alguém. Só para terminar a sua avaliação de político de longa experiência. Então, o senhor acha que esses dois ministérios, junto com outros, são mais um peso do que uma vantagem para o governo Lula? Ou eles ainda representam algum tipo de ativo, especialmente a nível internacional, para a imagem do Brasil, até formalmente falando que protege, preserva e salva os índios e a floresta? É mais um peso ou mais uma vantagem para o Brasil? Eu acho que se o presidente Lula pudesse, se livrava desses dois titulares ou dessas duas titulares desse ministério. Ele já fez isso no primeiro governo dele. Armou lá uma confusão e terminou com um pedido de demissão da ministra Marina, quando um outro ministro declarou que nada andava de licenciamento ambiental porque um comitê de 50 ONGs mandava no Ministério do Meio Ambiente. Criou-se uma crise e ela saiu. Voltou agora por força dos acordos internacionais, que o presidente Lula precisava construir uma imagem lá fora e teve que pagar o preço de nomear os prepostos dessas organizações não governamentais internacionais que tutelam a Amazônia e que mandam dentro desses ministérios. Pode examinar os titulares, os secretários, os principais assessores. É gente que saiu dessas organizações não governamentais financiadas do exterior para dentro do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Ministério das Populações Indígenas. Não estou falando de todas as ONGs, estou falando porque há organizações não governamentais filantrópicas, humanitárias, que atuam na Amazônia, inclusive, e talvez sejam maioria. Eu estou falando daquelas que recebem financiamento externo para congelar a economia do Brasil. Eu estou falando dessas. E essas têm, de fato, uma atuação forte na Amazônia e forte dentro dessas instituições do Estado brasileiro. E do Ministério Público Federal também. Tem procurador que participa, inclusive, do conselho dessas ONGs. Na Amazônia, eu disse lá no Ministério Público Federal, o Ministério Público, muitas vezes na Amazônia, funciona como o braço jurídico das ONGs. E isso é inadmissível.
Ministro, vamos falar agora um pouco, pegando outro gancho que o senhor falou. O senhor falou de um problema de equilíbrio dos três poderes no Brasil, que é também uma das causas dessa radicalização que estamos vivendo. O senhor escreveu um livro que se chama O Quinto Movimento, vou mostrar até para o nosso público aqui, O Quinto Movimento, propostas para uma Constituição inacabada. O senhor acha que temos um problema na nossa Constituição que levou a esse, no final das contas, após 30 anos, a esse desequilíbrio, e eventualmente o senhor tem várias propostas aqui para reformar, ou até como outros autores, né, para reescrever de fato a Constituição. O senhor acha que a Constituição brasileira precisa ser modificada de forma importante para evitar um desfecho ainda pior, ou podemos trabalhar dentro da Constituição para evitar esse equilíbrio, esse desequilíbrio entre os três poderes? Alguém duvida que essa Constituição precisa de uma profunda reforma? Olha, nós fizemos a Constituição num momento muito difícil da vida nacional. Nós acabávamos de sair de um regime militar e as lideranças civis, todas elas, as progressistas, as conservadoras, as liberais, queriam fazer um acerto de conta com os militares. Como as instituições militares eram uma corporação muito forte, era preciso empoderar corporações civis para neutralizar o papel da corporação militar. Empoderaram o judiciário e criaram uma que foi muito empoderada, que é o Ministério Público, que mostrou-se uma instituição imatura, com honrosas exceções, narcisista, que não sabe usar moderadamente os poderes que tem. O Ministério Público acha que pode substituir o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, o Prefeito, o Governador, acha que pode paralisar as obras do país, tá certo? E a outra coisa também, no momento que foi feita a Constituição, foi a véspera de uma eleição presidencial. Então a Constituição terminou sendo, de certa forma, uma espécie de plataforma eleitoral da eleição presidencial que se avizinhava e que tinha entre os constituintes candidatos importantes que saíram acolhendo reivindicações. E, além do mais, o seguinte, essa Constituição ela foi tão modificada que, provavelmente, depois da promulgação, em 10 de outubro de 1988, até hoje, mais 2 constituições foram introduzidas nessa Constituição. Para se ter uma ideia, tem um capítulo da Constituição que trata de vaquejada. Por que trata de vaquejada? Não, esse caso mostra a desorientação do nosso Poder Judiciário. O Supremo resolveu um dia reunir os seus 11 ministros para discutir se a vaquejada era constitucional ou inconstitucional a partir de uma representação de um promotor desavisado do Ministério Público, não sei de onde. E o Supremo chegou à conclusão que a vaquejada era inconstitucional. A vaquejada é uma tradição, é uma cultura do Brasil e um negócio de médio e pequeno porte. E aí as pessoas que queriam continuar a vaquejada só tiveram um caminho. Fazer o quê? Colocar a vaquejada na Constituição. Ela não estava na Constituição. O Supremo, com a sua decisão desorientada, terminou fazendo com que um Congresso propusesse uma PEC e levou a vaquejada para a Constituição. E outros temas estão lá como capítulo. Além disso, o seguinte, o Supremo decide se o presidente da República pode nomear o ministro. Mas a atribuição constitucional é clara, é do presidente da República ou da presidente nomear ministro e não do Supremo. Aí chegou ao ponto de proibir que o presidente Bolsonaro nomeasse o chefe da ABIN, no caso. Um delegado. Sim. Um delegado. Já tinha proibido a presidente Dilma de nomear o presidente Lula, ministro. Todo mundo achou bonito porque era o presidente Lula, era a Dilma e era o PT. Eu digo, vocês vão pagar um preço por isso. Depois proibiu o presidente Michel Temer de nomear uma deputada ministra do Trabalho. E depois proibiu o presidente Bolsonaro de nomear o delegado. Quando o presidente Bolsonaro não pôde nomear o delegado, eu olhei assim, eu digo, o presidente pode o quê exatamente? Se não pode nomear o seu delegado, sem um processo administrativo que o delegado não tinha. Porque podia dizer, não, tem esse processo, tem isso, não tinha. Então eu creio que é preciso restabelecer o equilíbrio entre os poderes, inclusive para preservar o próprio Supremo, que é um poder essencial, importante, é
é o Tribunal Constitucional da Nação Brasileira. E o Tribunal Constitucional da Nação Brasileira precisa ser acolhido e respeitado. Mas, na situação atual, eu acho que sofre um processo de desgaste muito grande. Pois é, só para terminar esse assunto, esse processo de desgaste, na sua opinião, não é por causa da própria atuação no Supremo, muitas vezes, além das suas prerrogativas, ultraviras, que está provocando também uma reação por parte do Senado Federal em querer limitar o tempo de atuação de um ministro, querer fazer até eventualmente um caso de impeachment contra ministro, já há pedido de impeachment, ou há CPIs de abuso de poder. O senhor não acha que hoje no Brasil o poder que está extrapolando as suas funções e que está provocando esse desequilíbrio é o poder judiciário, no caso, o Supremo Tribunal Federal? E como reverter essa situação, na sua opinião? O mais importante, Carlos, é compreender esse processo, tá certo? Por que o Supremo foi ganhando essa projeção? Eu fui na posse do ministro Flávio Dino, que é meu amigo, foi meu companheiro de partido, colega de Câmara, um excelente deputado, foi governador do Maranhão, tive com ele algumas vezes no Maranhão. Você vai ali, antigamente a posse do ministro do Supremo era um ato singular, não tinha esse peso político que tem hoje. Por quê? Porque isso também é resultado da campanha que foi realizada de descrédito da política. O Supremo ocupou um espaço que foi fruto do descredenciamento da política como atribuição do destino humano. O destino humano, na antiguidade, era uma atribuição dos deuses, era uma atribuição de Delfos, das pitonisas. Os generais, os imperadores, os gregos, os persas iam lá para saber qual era o destino. A pitonisa decidia, o oráculo decidia, os deuses decidiam. Depois a política passou a decidir o destino. Quando a política foi, de certa forma, descredenciada, ressurgiram os deuses da antiguidade, não em Delfos, mas nessas corporações jurídicas. Todas elas se propuseram a substituir a política, o judiciário, o Ministério Público, o primeiro grau, o segundo grau, o Supremo, a Polícia Federal. Todo mundo acha que pode substituir a política porque são puros, porque são meritocráticos, porque não estão contaminados pelo voto comprado, pela corrupção. Isso é claro. Houve esse fenômeno. A política foi esvaziada e essas corporações foram ocupando o espaço. É preciso voltar a redistribuir o destino humano e devolvê-lo para a política, porque com todos os seus defeitos, ela pode ser mudada. Você pode mudar o prefeito, o governador e o presidente, como tem acontecido. Um ministro do Supremo é para sempre, um juiz é para sempre, um procurador é para sempre. Devem ter suas atribuições, mas não a do destino humano nem do destino da sociedade. Então temos, na sua opinião, um novo Olimpo, basicamente, lá em Brasília, na parte mais à direita, fisicamente dizendo, da Praça dos Três Poderes. É a Nova Delfos. A Nova Delfos no Supremo. Ministro, aliás, secretário, o senhor foi ministro da Defesa. Um dos aspectos que hoje estão sendo apurados pelo Supremo Tribunal Federal é a atuação dos militares durante aquilo que é chamado por alguns tentativa de golpe de Estado, do dia 8 de janeiro de 2022. Na sua opinião, esses militares, ou melhor, na sua opinião, a caserna, está envolvida em algum tipo de atuação nesse aspecto? Há alguns generais, na sua opinião, que você acha poderiam estar envolvidos, claro, sem fazer juízo antes, sem conhecer todos os autos processuais? Mas, na sua opinião, havia um risco de ruptura democrática no Brasil ou isso daqui é apenas retórica que poderia se tornar uma arma política, na sua opinião? Carlos, precisa separar os indivíduos das instituições, tá certo? Provavelmente há um juiz, um jornalista, um promotor, um comerciante, um médico, um advogado ou um militar que pense de determinada forma. Mas é a OAB que pensa assim? É o Conselho Federal de Medicina? É a Federação de Jornalistas? É a ABI? Não. Então, não são as instituições militares. As instituições militares são guiadas por valores antigos. Foram construídos lá no passado, em Guararapes, por um Caxias, por um Floriano, um Deodoro, um Góes Monteiro, um Geisel, um Osório, um Marcílio Dias, um Tamandaré.
Essas instituições são guiadas por valores. O menino sai da academia, ele já sai com o peso nos ombros do Caxias, do Deodoro, de Guararapes, da Guerra da Independência, sai com isso. E isso é o que termina, em última instância, determinando o comportamento dessas corporações. Agora, os indivíduos podem ter lá seus devaneios, suas pretensões, mas é um desserviço que se presta ao Brasil acusar as Forças Armadas de ter dado o golpe por uns e de não ter dado o golpe por outros, porque os militares ficaram nessa situação. São acusados por uns porque não deu golpe e por outros por ter tentado dar o golpe. Ou seja, pelo menos vamos chegar num acordo para ter pelo menos uma só acusação. Mas o senhor falou, o Brasil é o país vamos dizer assim, das diferenças, né? Evidentemente temos uma heterogeneidade até nas acusações, no caso. Mas só para terminar esse assunto, secretário, mas na sua visão, o senhor foi ministro da Defesa, o senhor conhece os militares muito bem. Há então apenas algum caso de incontinência verbal, vamos dizer assim, né? De inconsequência de alguns que acabou contaminando a imagem de todos, ou de fato havia um mal-estar por parte de uma cúpula militar ou de parte dela em relação à volta do governo do PT? Afinal, só terminando, quando o PT saiu do poder em 2016, uma nota do partido indicou entre os erros não ter colocado nas academias militares uma doutrinação ideológica. Isso foi também alvo de debate até pelo clube militar. Então, você não acha que havia um mal-estar naquele momento, uma tensão pós-eleitoral que poderia ter levado alguns a pensamentos não propriamente republicanos? Voltando mais uma vez à instituição. Não conheço no Brasil instituição mais ligada aos interesses nacionais, com mais elevado espírito público, com mais espírito de renúncia pelo interesse comum do que as instituições militares. Nós temos instituições respeitáveis e boas. Igual a dos militares eu não conheço uma, tá certo? Conheço instituições muito boas. Agora os militares têm esse compromisso de forma muito mais antiga e muito mais consolidada. Os indivíduos erram, os indivíduos dizem coisas absurdas e devem ser julgados os indivíduos e não transferir culpas ou responsabilidades individuais para a instituição. A instituição não é perfeita, comete seus erros, tem os seus pecados, mas como instituição tem que ser protegida porque o Brasil precisa hoje, precisará mais ainda dessas Forças Armadas do ponto de vista da defesa nacional, da ciência, da tecnologia, do trabalho social, da proteção da Amazônia e dos valores nacionais que estão aí meio expostos no nosso país. Secretário, última pergunta, tem 1 milhão de perguntas, mas o tempo infelizmente é tirano. Como que o senhor acha que, voltando a São Paulo e o Brasil em geral, vamos chegar às eleições de outubro? Qual será o clima político? Teremos uma outra polarização como em 2022? Será um clima mais ameno? A economia nacional vai influenciar? As relações internacionais vão influenciar? Qual será o Brasil que irá às urnas em outubro e como isso vai influenciar o voto em São Paulo e em outras capitais? O que eu desejo é que a disputa nas eleições tenha como eixo a disputa em torno de um projeto nacional. Como é que o Brasil vai voltar a crescer? Que toda cidade precisa disso, de um projeto de crescimento. Qual é o papel do Estado? Qual é o papel do setor privado? Como é que o Brasil se situa nesse mundo carregado de tensões, de riscos geopolíticos no Oriente Médio, na Ucrânia, no Estreito de Taiwan? Eu acho que o Brasil precisa aproveitar as eleições para fazer esse debate ao lado do destino de cada cidade, de cada município, mas as lideranças nacionais precisam pautar essa agenda e esse debate. O Brasil precisa voltar a crescer. Para o Brasil voltar a crescer, precisa remover os obstáculos ao crescimento que estão aí. Esqueça PAC, esqueça esse projeto de neoindustrialização. Eu acho que, com todo respeito aos que propõem, isso não vai sair do lugar. O Brasil foi preparado para não crescer. O Brasil está imobilizado. E acho que ou enfrenta principalmente esse desafio, ou nós vamos continuar fazendo a polarização errada, tá certo? Desorientada e que não vai abordar os verdadeiros desafios do nosso país.
E São Paulo chega como as eleições de outubro? São Paulo vai chegar entre um candidato que está realizando uma administração muito boa, que está organizando uma frente heterogênea de partidos para propor o seu caminho para São Paulo, e um adversário que não tem experiência. Eu conheço o adversário, conheço o... Guilherme Boulos. Conheço do Não Vai Ter Copa. A e teve Copa. E teve Copa, tá certo? Alguém dizer, teve Copa e não vai ter bolos. Porque a agenda dele não é uma agenda de construção da cidade de São Paulo. Foi uma agenda reativa, uma agenda de oposição, inclusive de oposição ao governo de São Paulo, ao governo do estado de São Paulo na época, e ao governo da Dilma e ao governo do PT. Era uma posição clara ao governo da Dilma e ao PT. Sempre isso foi visível nas campanhas dele para presidente e depois para prefeito de São Paulo. E o senhor acha que não amadureceu em tantos anos o Boulos? O senhor não vê um amadurecimento do Guilherme Boulos como político, como candidato e como pessoa ao longo desses anos? A Copa foi 10 anos atrás, afinal. As pessoas amadurecem quando fazem essa escolha, tá certo? Quando elas estão preparadas politicamente para isso, quando elas se libertam dos limites dos seus preconceitos. E acho que pela posição partidária isso infelizmente não aconteceu. Então em São Paulo o senhor acha que o atual prefeito vai ser reeleito? É o que eu acho, porque é o que reúne as condições pelo crescimento da sua aprovação e pela ampla aliança que está construindo em torno da sua candidatura. E telegráfico também, que temos um minutinho só. Algumas semanas atrás, no lugar onde o senhor está sentado, estava o senador Ciro Nogueira, que me disse que nessas eleições municipais o PT não vai ganhar nenhuma capital. O senhor concorda com essa avaliação do Ciro Nogueira ou foi muito otimista? O Ciro é um homem muito bem informado e tendo a concordar com ele. Não apenas não elegerá prefeitos em capitais, em algumas porque nem tem candidato, nem tem condições de apresentar. Inclusive em São Paulo. E sofrerá também uma grave derrota nas eleições do interior do Brasil, salvo casos como o Ceará, porque tem lá o governador que é do PT, e aí o governador sempre ajeita um prefeito ou outro para eleger. No resto do Brasil, eu acho que será uma grande derrota. E isso vai ter consequências a nível nacional, segundo o senhor, né? Não tenha dúvida nenhuma, principalmente essa eleição de São Paulo. Secretário, eu teria muitas mais perguntas para o senhor, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo. Secretário Aldo Rebelo, ministro da Defesa, ministro de Ciência e Tecnologia, presidente da Câmara, foi um grande prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Volte sempre, porque com certeza teremos mais assuntos para comentar. E mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado, Carlos, e até breve. E aconselho a todo mundo esse livro do secretário Rebelo, O Quinto Movimento, Propostas para uma Constituição Inacabada. Vale muito a pena. Secretário, o senhor não é o único a falar disso, então tem um outro livro também que eu aconselho, que é o livro do Modesto Carvalhosa, né, Uma Constituição para o Brasil, que também fala disso em outro ponto, em outra ótica, mas sempre a necessidade de melhorar a nossa Constituição. Está na Amazon o livro. Está na Amazon, o livro está na Amazon, vou falar até a editora, aqui, a editora já de Porto Alegre, então quem quiser está na Amazon. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado a todos pela atenção. Nos vemos na semana que vem com mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional, aqui na BMC para mais um BMC Talks. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.